A paz do Senhor, queridos professores, estamos aqui em mais uma pré-aula, espero que vocês estejam todos bem. E desta vez para a classe do maternal, lembrando que nós estamos no último trimestre do ano de 2024, essa é a lição do quarto trimestre, e hoje nós iremos falar um pouco sobre a lição de número 9, que já é agora no próximo domingo, para vocês se prepararem. E hoje o tema está bem especial, o tema da nossa lição da classe do maternal é Cantem para Deus. A nossa leitura bíblica estará no Salmo de número 100, do 1 ao 5. O tema da lição geral é sobre o louvor. E o objetivo é ensinar às crianças que devemos louvar a Deus na sua casa, porque Ele é bom, misericordioso e fiel. Então você vai iniciar a sua aula, né? Como sempre, orando ao Senhor, fazendo lá o controle da lição do dia, né? A presença, as ofertinhas. E aí, nessa lição, que tem como tema Cantem para Deus, nós temos o versículo de memorização para as crianças, o espaço da Bíblia, que é o Salmo 100, versículo 1 e 2, que diz assim: Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Nessa lição, o comentarista nos dá uma sugestão muito interessante para falarmos com as crianças sobre o louvor, com o que nós podemos louvar a Deus, né? E ele vai dizer aqui a ideia de você preparar com tinta guache alguns desenhos com as crianças, molhando, pintando as mãozinhas e os pezinhos dos alunos e colocando como um carimbo em papel de folha de ofício. E aí você faria junto com ela essa atividade para mostrar que com as mãozinhas, com os pezinhos, nós podemos louvar a Deus, né? Com o nosso corpo, com tudo que nós temos. Essa é uma sugestão. Logo mais a gente vai dizer outras também que vocês podem fazer ao final. Mas o espaço do louvor, nós temos também mais um hino da harpa aí bem especial, que é o hino de número 3, que é aquele que diz: Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. Acho que vocês já sabem, né? E é tão bom ensinar esses hinos aos pequenos, já desde criancinha, e aprendendo os hinos da harpa, isso é muito importante. Então, nós temos o espaço do louvor, o espaço da Bíblia, esse momento que dá para fazer a convivência, né, com essa utilizando tinta guache e papel folha de ofício. E aí nós vamos para o momento da nossa história. Essa história de hoje vai mesclar alguns pontos da Bíblia, né, dos evangelhos, em que fala-se de louvor a Deus. E uma das primeiras histórias que nós vamos contar para as crianças no próximo domingo é quando Jesus, ele estava no templo, ele chega ao templo e vê que estavam acontecendo vendas, né? As pessoas estavam, crianças naquele momento, não estavam adorando a Deus, estavam fazendo outras coisas, vendendo os animais, que era para oferta de sacrifício, né? E não estavam tendo reverência na casa de Deus. Será que isso é certo? Eles com certeza vão dizer não, né? Nós viemos para a casa de Deus para quê? Para louvar, para adorar, para orar. Então Jesus, ele ficou muito zangado e ele começou a expulsar todos os vendedores que estavam lá no templo de Deus, porque não é certo, né? Em outro momento, mas olha só, nessa mesma passagem, na verdade, a Bíblia vai nos dizer que haviam crianças que estavam ali adorando a Deus e elas diziam: salve o filho de Davi! E as pessoas ficaram envergonhadas porque foram repreendidas por Jesus, mas as crianças estavam fazendo o que era certo, estavam louvando a Deus. E aí você vai mostrar as figuras, né? Nós temos aqui a figura 1, que fala quando Jesus expulsa, e a figura 2 das crianças louvando a Deus. Então, crianças, quando nós vimos para a igreja, nós vamos ficar
para lá e para cá, brincando, fazendo outras coisas? Não, né? Na casa do Senhor é lugar de adoração, de cantar louvores a Deus. E aí, a Bíblia vai nos dizer também, em outra passagem, já é a figura de número 4, número 3, professores, que as pessoas também levavam os pais, né? Com certeza, talvez os avós que tivessem com seus netinhos, quem tinha os seus filhos ali, as crianças, levavam até Jesus para que Jesus abençoasse as criancinhas. E aí, certa vez, os discípulos disseram assim: não, não, vocês vão atrapalhar o mestre. O mestre tem muitas coisas para resolver aqui, outras questões dos adultos. Não, deixa as crianças ali no cantinho delas. E aí Jesus falou assim: não, pode deixar vir a mim as criancinhas, porque o reino de Deus é formado por elas. Quem não se fizer como uma criança não pode entrar no reino de Deus. Olha que interessante, né, crianças? Então, o reino de Deus é lugar de adoração, o reino de Deus é lugar de louvor e o reino de Deus é formado por crianças. Nós adultos, os jovens, os velhos, têm que se tornar como uma criança, né? Para poder entrar no reino de Deus. Então, nessa lição, nós aprendemos que devemos louvar a Deus, que devemos render graças a Ele. Nós temos motivos para louvar a Deus? Sim ou não? Então, aí nesse momento, você aproveita, professor, para exercer com as crianças, fazer um exercício de gratidão a Deus, dizendo os motivos pelo qual nós temos que louvar a Deus. Nós temos que louvar a Deus porque Ele é bom, né? Porque Ele é misericordioso, porque Ele é fiel, porque Ele nos deu um papai, uma mamãe, porque Ele nos deu o alimento do dia, porque nós viemos para a EBD. Isso tudo é motivo de louvar a Deus. E aí, no espaço das artes, depois de contar a lição, o comentarista nos dá também aqui uma outra sugestão de trazer algumas imagens para as crianças. E aí, vocês vão apontando junto com elas o que são essas imagens. E aí são imagens mais de instrumentos musicais, aí tem bola, tem uma maçã, tem um lápis, tem uma estrelinha, e vai vendo com eles o que pode ou não ser utilizado para o louvor na casa de Deus. Você pode levar com imagens, mas você pode também levar junto com o celular alguns sons de instrumentos musicais, né? Pode colocar um som de uma bateria e ver com as crianças que som é esse, para ver se elas vão respondendo, né? Uma bateria, um violão, uma flauta, né? Tudo isso são instrumentos musicais que podemos louvar a Deus. E também, como oficina, como atividade complementar, vocês podem fazer pandeirinhos com elas. E é bem simples de fazer. Pode ser com aqueles pratinhos de festa de aniversário de papel ou de plástico, que é mais fácil a gente encontrar. E aí você pode juntar dois, que vai formar um pandeirinho, pedir para eles desenharem com canetinha, né, decorar ali, ou você pode levar também alguns pedacinhos de EVA, coisas para decorar, e aí depois que eles montarem, fazerem a decoração, você pode colocar fita ao redor, para imaginar as argolas do pandeiro. E aí pode ir dando voltinhas assim e pode formar um pandeiro e no final louvar com eles, com esses pandeirinhos, né? O maternalzinho gosta muito dessas atividades e assim, são atividades lúdicas que ajudam a reforçar a mensagem dessa lição. Então, essa foi a nossa lição. Aí nós temos o espaço do até logo, né? Que vocês reúnem as crianças, podem recontar a história, né? Mostrar para elas as imagens e ir relembrando, né? Nessa imagem, o que foi? Jesus estava feliz ou triste? Ah, ele estava zangado, né? Por quê?
porque estavam fazendo outras coisas que não adoraram a Deus. E aí, no final, você encerra também com oração, que é muito importante. Então, essa é a nossa lição de número 9, falando sobre o louvor a Deus, sobre o Salmo 100. Por fim, é importante também, né, quando nós vamos contar para as crianças as histórias, quando nós vamos memorizar os versículos, também abrir na Bíblia, para as crianças já saberem que são histórias bíblicas, não são histórias que às vezes contam na escola, né? De fábulas e outras coisas, mas são histórias verdadeiras que estão na Bíblia. Sempre utilizar a Bíblia é importante, professor. Então, essa é a nossa lição de número 9 da classe do maternal. E que Deus os abençoe e vocês tenham uma excelente aula para a glória de Deus.